a sua Bíblia, a espada do Espírito, colocasse ela na sua mão mais forte. E quando você colocar na sua mão mais forte, você vai estender lá em cima. E no 3 você vai dar um glória a Deus de guerreiro. Amém? 1, 2, 3 e... Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 9 ao 12. Quando você achar, você vai dizer: Deus é bom. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Quem achou, diga: Deus é bom. Amém. Antes de nós compartilharmos esta palavra, eu gostaria que você olhasse para mim rapidamente. Amém? O que eu quero falar aqui agora, eu vou falar na semana que vem também. Quero continuar dizendo, mas algumas coisas nós precisamos direcionar. E eu quero falar como um pai amoroso. E às vezes você não teve o privilégio de ter um pai amoroso, né? Ou às vezes nem o privilégio de ter um pai. Mas eu quero fazer a função de um pai espiritual que zela pela casa, que zela pelos filhos, que zela pela família. E eu quero hoje que eu quero me arrepender junto com os irmãos. E eu vou dizer por que eu quero me arrepender. Porque eu quero me incluir para estar sofrendo junto com os irmãos. Há alguns domingos, alguns irmãos vêm me procurando dizendo: pastor, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque na hora da palavra, muitos irmãos ficam conversando. E eu quero prestar atenção e não consigo. Então, eu quero direcionar algumas coisas. Eu comecei na minha casa, né? Eu tenho uma filha adolescente. Adolescentes gostam, né, de conversar, bater papo. Mas eu conversei com ela, nós oramos, foi muito bom. Mas, quando é adolescente, a gente até dá um desconto. Mas quando são adultos, nós não podemos dar desconto. E tem muitos irmãos, líderes na igreja, que não são líderes, que na hora da palavra estão conversando. E eu não posso ver todos, não posso visualizar todos. Às vezes, se eu for ficar prestando atenção no que você está fazendo, eu não vejo. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos que Deus tem sido desonrado no nosso meio. Sabia disso? Se o presidente da República chegar aqui e ele for falar enquanto tem conversa paralela, isso é uma desonra para quem está falando. E sabe, irmãos, quem fala com os irmãos aqui quando eu estou pregando, não sou só eu. A primeira pessoa que está falando com você aqui é o próprio Deus. Nós estamos ministrando a sua palavra. E sabe o que acontece? Muitos irmãos têm saído de suas casas e nem mesmo têm dado importância na hora da palavra para aquilo que Deus está falando conosco. Se você não quer ouvir, às vezes você não está com um dia bom, não está atencioso, eu te peço uma coisa só: não saia, não deixe de vir para cá. Fique quieto no seu canto, mas não atrapalhe quem está do seu lado. Não roube a bênção daquelas pessoas que querem. Não tire a oportunidade daqueles irmãos que precisam ver, precisam ouvir. E muitos desses irmãos estão dependendo de uma palavra para poder mudar a vida deles. E às vezes você está tititi para cá, tititi para lá. E eu quero dizer para os irmãos que hoje eu quero me arrepender diante do Senhor. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos valorizar esse culto. Precisamos valorizar a palavra do Senhor. Precisamos valorizar as coisas do Senhor. E sabe aonde nós honramos o Senhor? Na postura, no padrão, na postura daquilo que nós temos. Eu disse à professora, a tia Voninha, que os nossos filhos de 10 até 12 anos estarão no louvor. Para quê? Para que os pais possam aprender a disciplinar os seus filhos. Como a tia Voninha disse: criança dá trabalho, eu sei, mas não é trabalho, é bênção. Criança que não corre, que não anda, às vezes, né, nem deveria existir, porque se ela não corre, não anda, ela tem um problema físico. Entendeu? E ela passa dificuldade. Mas as nossas crianças são saudáveis, são abençoadas, mas elas podem receber disciplina. Por isso, se você tem filhos, discipline-os.
chame-os, convide-os. Eu quero disciplinar a igreja também em amor. Eu quero dizer aos irmãos, Deus quer falar com você. Não atrapalhe você, não atrapalhe o seu irmão. E eu quero dizer algo muito maior. Nós precisamos ter temor, precisamos ter zelo. Isso aqui, esse lugar, esse ambiente, quando nós estamos aqui, ele se transforma na casa de Deus. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Então, irmãos, se você veio para cá, volte seu coração. Não empreste a sua boca para aquilo que não tem propósito de Deus. Você pode conversar a semana toda. Você conversa segunda, terça, quarta no grupo familiar, você tira 1h30, depois tem um lanche que você vai conversar. Você vai ficar aqui mais ou menos 2 horas. Na hora da palavra é 1 hora mais ou menos, aonde você vai ouvir a palavra do Senhor, ficar 1 minuto calado, meia hora calado, 40 minutos calados. Se você quiser dizer algo, diga algo que vai edificar a vida do seu irmão. Diga algo que vai transformar a vida do seu irmão. Se você quiser falar um glória misturado com aleluia, dá um glória a Deus mais pentecostal, aleluia por isso. Se você é mais comedido e quer fechar os seus olhos, glorificar, amém. Mas que a sua palavra seja útil para a edificação durante o nosso culto, amém? Então eu quero que nós possamos, no final do culto, chorar na presença de Deus. Nós vamos orar no final do culto e vamos honrar o nome do Senhor. E nós vamos nos arrepender. Pastor, eu não fiz nada. Você também tem que se arrepender, porque nós somos uma igreja só. Irmãos, eu não estava pregando, eu não estava conversando nada semana passada. Mas Deus falou para mim que eu preciso chorar junto com os irmãos. Eu preciso chorar. Irmãos, eu passei a semana muito entristecido. Porque eu não posso aceitar que quando Deus está falando conosco, alguma ovelha desta igreja não esteja disposta a ouvir. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantos querem ouvir Deus falando com você nesta noite? Então vira para o seu irmão e fala assim, meu irmão, fale comigo somente aquilo que for útil e para a edificação. Amém? Quantos acharam Colossenses capítulo 1, do 9 ao 12, digam, Deus é bom. Aleluia. Por esta razão, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Evangelho. Vamos ler novamente, a fim de viver de modo digno do Evangelho. Vamos repetir essa palavra, 1, 2, 3 e... a fim de viverdes de modo digno do Evangelho. Só as mulheres, 1, 2, 3 e... Só os homens, 1, 2, 3 e... Aleluia. Irmãos, no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo está falando que ele está orando pelos irmãos. No primeiro capítulo ele já falou, olha, eu oro por vós. O que é que ele faz aqui? Ele intercede, ele clama. Porque ele sabe a importância que tem a oração pela vida dos irmãos. E sempre que eu vou orar pela igreja, eu acredito que os nossos pastores e líderes, eles oram para que os irmãos tenham entendimento sobre Cristo. Ora para que o Espírito do Senhor possa abrir o entendimento, para que os irmãos tenham luz. E aqui ele está dizendo que ele não cessa de orar, ele não para, ele não recua, ele não abaixa a guarda, pedindo que os irmãos transbordem de pleno conhecimento. Olha, se alguma coisa já é plena, é porque ela está acima. E depois dessa plenitude ainda há um transbordar. Quer dizer, tem que ter algo que sature o nosso conhecimento de Cristo. Nós precisamos ter uma revelação, um entendimento saturado. Diga essa palavra, saturado. Isso. Nós não podemos ter meia luz, um pouco de luz. Nós precisamos de luz intensa, saturada, transbordante, para que possamos ter sabedoria e entendimento espiritual para viver de modo digno do Evangelho. Quando nós somos saturados do nosso espírito de luz, de entendimento, nós começamos a viver de modo digno. Isso quer dizer que nossa vida se torna útil nas mãos do Senhor e passamos a ser padrão e exemplo. Paulo diz, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha, nós precisamos olhar a palavra de Deus como referência para nós. E hoje eu quero abordar 3 coisas rápidas sobre como obter e conhecer princípios para conhecer o Senhor. Então a palavra hoje é como
aprender princípios para conhecer o Senhor. Diga assim: o alvo de Deus é que eu tenha revelação da pessoa de Cristo. Amém, amados? O que é revelação? Revelação é ver as coisas como Deus vê. Diga assim comigo: revelação é ver as coisas como Deus vê. Amém? Não é como eu quero ver, ou como o Rodrigo deseja ver, ou como a Ana Júlia pretende ver. Nós temos que enxergar na ótica de Deus, entendendo a sua mentalidade. E o apóstolo Paulo fala em Coríntios que nós temos a mente de quem? A mente de Cristo. Essa mente, irmãos, essa mente não é uma mente natural. Aqui está dizendo que nós temos o entendimento de Cristo, nós temos a capacidade de raciocinar e o potencial de Deus que está em nós. Isso quer dizer que cada um de nós que nascemos de novo, temos a mentalidade de Cristo, a postura, o padrão, a referência, toda a estrutura de pensamento, de vivência, toda a referência nossa, espiritual, natural, emocional, está centrada na pessoa de Cristo. Por isso, nós temos a mentalidade, porque Cristo está em nós. Ora, se Cristo está em mim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Amém? Então, por isso eu tenho a mentalidade. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: eu tenho a mentalidade de Cristo. Glória a Deus. Mas, para nós entendermos como Deus vê, nós precisamos de luz. A primeira coisa que Deus fez, e eu disse na semana passada, quando Ele foi organizar as coisas, Ele disse: haja luz. E houve luz. Um irmão disse que hageu luz. Né? Haja luz e hageu. Né? O verbo aí não é hajar, o verbo é haver. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos, em toda sabedoria e entendimento espiritual, viver de modo digno do Evangelho. Quer dizer que a partir do momento que nós direcionamos a nossa vida em conhecer o Senhor, nós colocamos a nossa vida dentro do padrão de Deus. E o alvo de Deus é que nós vivamos de modo digno. O alvo de Deus não é que você apenas tenha uma religião e professe uma fé denominacional. Eu sou da igreja tal. Irmãos, antes nós temos uma filosofia denominacional. Nós precisamos entender que nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a noiva do Senhor. A noiva que Ele está preparando para vir buscar e levar ela nas nuvens para estar com ela. Amém? Nós somos essa noiva, eu e você precisamos dessa luz e desse entendimento. E para que possamos compreender o que Deus quer de nós, como nós podemos viver, o que nós devemos fazer, nós precisamos de revelação. Precisamos de luz, entendimento, clareza. As coisas precisam ser claras na nossa mente. E tem muitos irmãos que sofrem na vida porque eles não têm luz. Agora, como que eu posso obter luz? Quais são as condições para receber revelação? Pastor, amém, o irmão disse que eu preciso de revelação. Mas como que eu tenho isso? O que eu preciso para ter a minha vida dentro do propósito de Deus? Quais são os padrões? Quais são as chaves? E aqui eu separei algumas chaves para você aprender. Vamos ver a primeira chave. Ser sedento. Irmãos, como é difícil você estar no meio de pessoas que não são sedentas. Como é complicado você estar em ambientes onde as pessoas não têm apetite espiritual. Elas não têm um apetite que possa levá-las a querer mais, a desejar mais, a buscar mais. Nós nos acomodamos com a vida mais ou menos. Nós nos acomodamos com uma oração mais ou menos, com um louvor mais ou menos, com uma vida cristã mais ou menos, com uma vida devocional mais ou menos, com uma vida de adoração mais ou menos. Muitos de nós vivemos no mais e no menos. Vivemos uma vida mediana, sem muito esforço, sem muita alegria, sem muito desejo. Estamos aqui, mas ao mesmo tempo parece que nós não estávamos. Nós oramos, mas parece que nós não oramos. Nós cantamos, mas parece que nada em nós muda, nada em nós transforma. E sabe o que acontece quando não há mudança em nós? Nós temos que entender que isso é um indicativo.
que nós não estamos com apetite. E sabe qual uma grande característica de alguém que está doente? É que ela perde o quê? Apetite. Ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de beber, ela não tem vontade de nada. Quando você está doente, está em cama, você não dá fome, não dá sede, você fica abatido. E aqui o salmista diz, lá no Salmo 143, no versículo 6. Abra a sua Bíblia lá. Salmo 143, versículo 6. Diz o seguinte: estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Amém? Estenda as suas mãos, bem alto, uma das suas mãos. Diga assim: estenda para ti as minhas mãos. Agora feche seus olhos e diga assim: a minha alma tem sede de ti, como uma terra sedenta. Amém, amados? Então, quais são uma das características de alguém sedento? É que ele vai em busca daquilo que tem vida. Água é o quê? Vida. Ele está procurando aquilo que tem valor, aquilo que tem graça, aquilo que tem vida, aquilo que está em constante crescimento. Eu ouvi uma frase essa semana que eu achei ela o máximo. Continue fazendo as coisas certas e as pessoas certas aparecerão na sua vida. O contrário também é igual. Continue fazendo as erradas e as pessoas erradas irão aparecer na sua vida. Continue fazendo as coisas certas e as pessoas certas irão aparecer no seu caminho. Os sedentos, eles estão em caminho das coisas que são certas. Eles estão sedentos por aquilo que tem vida. Tudo aquilo que é morte, ele vai abandonando, ele vai deixando de lado. Isso aqui é morte, ele tira. Esse caminho aqui é de morte, ele passa por outro. Isso aqui tem vida? Não tem. Isso aqui tem alegria? Não tem. Isso aqui tem algo de Deus? Não tem. Então eu tiro isso da minha presença. Eu não me relaciono com isso. Eu não ando nisso. Eu não falo isso. Eu não caminho nisso. E esses caminhos que nós muitas das vezes achamos que são caminhos de bem, no final deles são morte. Por quê? Porque quando nós não temos sede de Deus, nós estamos atraídos pelas coisas que são do mundo. Olha, e as coisas do mundo, elas aparentemente brilham, mas depois são caminhos de morte. Se você não tem sede de Deus, querido, deixa eu te falar uma coisa, você é um sério candidato a cair numa armadilha maligna. Você é um sério candidato a ser um zumbi espiritual dentro da igreja, sem nenhum tipo de vida. Está vivo, mas ao mesmo tempo está morto. Você não tem o prazer nas coisas de Deus. E para você ter revelação de quem Deus é, você precisa despertar a sua alma. Você precisa dizer como o salmista diz: eu induzo o meu coração para buscar a tua presença. Existem dias, irmãos, em que parece que tudo não vai bem, aonde parece que os céus abaixam e se fecham, parece que as portas não se abrem, parece que o mar é muito profundo na nossa frente, e você não consegue visualizar nada, e você não consegue fazer nada, mas lá no fundo existe algo em você que se desperta para Deus, e isso é o Espírito do Senhor, que é o seu consolador. Em dias de guerra, em dias de batalha, abra a sua boca e o Espírito de Deus vai fluir. Mananciais de água viva, fontes de água viva irão fluir na sua vida, e você verá o manancial de Deus alcançando você, a sua casa e os seus sonhos. Diga assim comigo: para que eu tenha revelação, eu preciso ser sedento. Amém? O salmista dizia: como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma tem sede de ti. Olha que homem sedento. E por que ele comparou a sede dele com a da corça? Porque é o seguinte: a corça é um animal do campo e ela produz um cheiro muito forte. E os predadores, os seus inimigos, que vão à caça dela, sentem o cheiro à distância. Opa, a corça está do lado direito. E eles começam a fazer o radar. Põe o GPS e vai em cima. Quando a corça percebe que está sendo atacada, qual é a primeira coisa que ela deseja encontrar? Água. Por que ela precisa de água? Para lamber e beber? Não. Ela precisa de água para se lavar. Porque os inimigos estão atrás.
e eles sentem o cheiro. Se nós não estivermos banhados pelas águas do Espírito, o inimigo consegue detectar aonde nós estamos e consegue nos alcançar. Mas eu quero dizer para você, nessa noite o Espírito Santo vai banhar a sua vida. Você vai passar pelo rio de Deus, vai sair daí lavado, restaurado, cheio do Espírito. Não vai ficar nenhum cheiro para trás. Você vai sair do outro lado cheio do perfume de Cristo. Irmãos, não vai ter cheiro de gente, não vai ter cheiro de pecado, não vai ter cheiro de medo, não vai ter cheiro de falta de fé. Vai ter perfume da presença do Espírito Santo. Quando você passar, os demônios vão ter que bater em retirada. 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E quando eles vierem por um caminho contra ti, por 7 eles baterão em retirada. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Quantos querem derramar a sua alma nas águas do Espírito e ser lavado e sair do outro lado cheio do perfume, da glória e da presença de Deus? Levante a sua mão e diga aleluia. Glória a Deus! Então a primeira coisa que nós precisamos para ter o entendimento e vivermos de modo digno do Evangelho é ter sede. Diga assim comigo, eu estou sedento da presença de Deus. Eu estou cheio de desejo pela presença do Senhor. Agora olha só, qual é o tipo de terra que ele se compara? A uma terra sedenta, a uma terra árida, a uma terra seca. Eu preciso de água, eu tenho vontade de água, eu preciso da água para viver, eu preciso da água para ter vida. Tudo aquilo que não produz vida, eu rejeito em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, se tem algum pensamento entrando na sua mente, nas suas emoções, assolando a sua vida, a uma situação de morte, eu quero dizer para você nessa noite, pode estender as mãos para o Senhor, porque o Senhor vai te visitar e Ele vai repreender o teu inimigo, vai repreender esses pensamentos de morte. Tudo aquilo que tentar roubar você não prosperará, pois aquilo que Deus tem derramado na sua vida e vai derramar, irá atingir toda a obra do diabo, e tudo aquilo que é maligno vai ter que sair e bater em retirada em nome de Jesus. Eu creio nisso, irmãos, porque a água do Senhor, ela nos lava, ela nos purifica, ela nos santifica. E aí, irmãos, quando temos sede, nós abrimos a nossa alma, escancaramos o nosso coração para que o Senhor possa nos visitar. E quando Deus nos renova, irmãos, aí nós temos força para caminhar. E quando temos força, nós somos imbatíveis. Amém? Você pode fazer isso hoje pela noite, amanhã pela manhã. Porque quando nós temos sede do Senhor, Ele visita e derrama da sua glória sobre nós. Segunda coisa que nós precisamos ter, um coração ensinável. O que é ter um coração ensinável? É o coração de uma criança. Jesus falou assim, que todo aquele que quiser vir a Ele tem que se fazer como o quê? Como uma criança. Você tem que aprender. Você tem que aprender até com quem não sabe menos do que você. Irmãos, como nós temos dificuldade de dizer, eu preciso aprender. Os homens digam assim comigo, eu preciso aprender. Com os meus filhos, com a minha esposa. Tem homem que acha que não precisa aprender com a esposa dele. Irmãos, tem mulher que dá show. E você acha que sabe tudo e não sabe. Nós precisamos aprender quantas coisas, ao olhar para Paulo, dia a dia, nas coisas, nas maneiras, na postura, eu vou aprendendo. Quantas coisas ela fala comigo e eu fico tentando tatear. Quando ela quer falar algo, que ela quer me dizer algo, que ela quer sugerir algo. E eu preciso aprender. Eu preciso aprender com a minha esposa. Coisas que são muito importantes. As mulheres têm percepções mais rápidas. Têm entendimento, às vezes, mais rápido das coisas. E isso, irmãos, nós como homens precisamos aprender. Precisamos aprender na igreja. Quantas pessoas desprezam o ensino. Como eu disse aqui no começo, muitos irmãos chegam aqui e não querem ouvir a palavra. Desprezam a palavra. Entra anos, sai anos, estão do mesmo jeito. Com as emoções nos mesmos lugares, ou até mesmo pior. E antes, aquilo que eles tinham um pouquinho de fé, já não tem mais. São crentes
crentes mais, entre aspas, já não creem mais, até antagônico isso. São irmãos que não têm mais fé, não têm mais disponibilidade, não têm mais disposição. Mataram o potencial que tinham, o ministério que tinham no Senhor. Mataram aquela postura de querer agradar a Deus. São crentes, estão lá, andam, usam a Bíblia, mas não tem mais vida, não tem mais fogo do Espírito, não tem mais alegria. Por quê? Porque perderam o coração ensinável, estão com o coração endurecidos, são orgulhosos, muitas vezes arrogantes, acham que não precisam ouvir mais nada. Eu sou crente há muito tempo, eu já conheço tudo, já sei tudo que o pastor fala. Irmão, isso é mentira. A única pessoa nesse mundo que conhece tudo é Deus. A única pessoa que pode dizer, eu não preciso que ninguém me ensine, é Deus, é o próprio Cristo. Enquanto nós estivermos nesse mundo e no mundo vindouro, nós precisamos aprender. E quando você abre o coração para aprender, sabe o que vai acontecer? Você se tornará forte, você se tornará melhor, você se tornará alguém que terá muito mais conhecimento. A Bíblia diz que o homem que aumenta o seu conhecimento, aumenta a sua força. Quando você está disponível para ouvir um irmão que tem um pouco menos do que você, ele vai te abençoar. Sabe por quê? Porque quem tem coração ensinável alcançará do Senhor graça e misericórdia. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos acham que Jesus precisava aprender a se submeter? Sim. Porque ele, como homem, precisava ser referencial. E sabe o que ele fez? João Batista estava pregando. E sabe a pregação de João Batista? É: arrependei-vos, raça de víboras. Era uma pregação light. Uma pregação neomoderna. Uma pregação que dizia o seguinte: se vocês não arrependerem, vocês vão para o inferno, cambada de víbora. Era o evangelho do arrependimento dos pecadores. Sabe o que aconteceu? Jesus aproximou, assistiu à aula de batismo e esperou o tempo dele batizar. Ele precisava fazer aquilo como Deus? Não. Mas a Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Primeira coisa que Jesus fez: eu vou receber o ensino dos pecadores. Eu não preciso como Deus, mas como homem eu preciso para que se cumpra as Escrituras. Quando ele se aproximou de João Batista ficou sem jeito. Você imagina um homem como Jesus, que era Deus, e João Batista sabia quem ele era. Jesus aproxima, fala: eu quero ser batizado. João fala: pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Como que você faz um negócio desse? Olha, peraí, sou eu que tenho que ir a ti, tu vens a mim. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Jesus falou assim: olha, eu quero que você me batize, para que se cumpra tudo aquilo que está escrito ao meu respeito. Amém, irmãos? Jesus foi humilde, ele quis ser ensinado. Diz: João, me ensina, eu quero aprender com você. Ele tinha mais? Tinha, mas ele se esvaziou e desceu e disse: eu quero aprender. Quantos querem ter um coração ensinável, deixar Deus falar com você? Quantos querem aprender com o irmão que está do seu lado aí, com a sua esposa, com seu irmão, com seu amigo? Levante a sua mão, diga amém. Então vire para a sua esposa, se você está com ela, diga: eu quero aprender com você. Viu? Eu quero aprender com você. Eu quero ser ensinável. Amém? Terceiro, nós precisamos ter o coração limpo. Vamos dizer isso? Eu preciso ter o coração limpo. Amém? O que é ter um coração limpo? É um coração que não carrega pecado oculto. Porque muitas vezes as pessoas estão presas porque elas estão carregando pecados. Elas não se arrependem, elas não mudam, elas não tiram o pecado lá dentro. Elas estão fechadas, emudecidas, elas estão fazendo carinhos ali, e elas não têm aquela postura do arrependimento, de lavar-se com sangue, e elas vão carregando, e aquilo vai enchendo. Irmãos, pecado é igual lixo. Se você não jogar fora, vai entulhando. E ter o coração limpo é ter o coração lavado. É a consciência que é purificada de obras mortas. O apóstolo, aliás, o autor de Hebreus fala sobre isso, né? Eu tenho mania de falar que é Paulo.
Mas isso é você ter o seu coração limpo e transparente. Eu não carrego essas culpas, eu não carrego esses pecados. Mas pastor, será que Deus vai me perdoar? Irmão, não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. A Bíblia fala que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, amém? O apóstolo João dizendo, olha, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se vocês pecaram, eu quero dizer algo para vocês. Vocês têm um advogado diante de Deus, e o seu nome é Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você cometeu o pecado mais cabeludo que você possa achar, o pecado mais cruchado que você possa ter feito na vida, eu quero dizer para você, não importa, o sangue de Jesus tem poder para lavar, purificar e tirar você de toda a culpa que o pecado coloca na sua consciência. Nós precisamos ter um coração limpo. Então, 3 coisas. Primeiro, nós precisamos aprender para ter revelação. Precisamos ter sede. Segundo, precisamos ter o coração ensinado. Terceiro, nós precisamos ter o coração limpo. E coração limpo é não carregar pecados ocultos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quantos querem ver a glória do Senhor atingindo a sua vida, a sua casa, seus filhos, seu negócio, seu ministério? Levanta a sua mão e diga glória a Deus. E Deus está se revelando a você nesses dias. Ele está colocando a sua face com você. Ele está levantando a sua mão. Mas só os limpos de coração poderão ver a glória de Deus. Só eles poderão ver a manifestação de Deus. Só eles poderão ver as maravilhas do Senhor. Por isso, querido, se você quer viver de modo digno do Evangelho, quer que Deus faça algo na sua vida, você precisa ser sedento, você precisa ter coração ensinável e você precisa ter o coração limpo. Não carrega essa culpa mais, não carrega esse pecado. Se nós nos despojarmos desses pecados, se nós confessarmos, se nós tirarmos isso de nós, se nós abandonarmos isso, a Bíblia, a palavra de Deus diz que o Senhor nos purificará de qualquer injustiça. Deus quer lavar você, quer limpar você, sua casa, sua família. Se você pecou essa semana, se você pecou hoje, se você está carregando essa culpa, esse peso enorme nas suas costas, lançai diante dele os vossos fardos, porque o fardo do Senhor é leve e é suave. Quantos querem um coração limpo para poder aprender a ver a Deus? E para encerrar, eu preciso ter um coração puro. O que é o coração puro? Vamos tentar entender aqui. Eu coloco um copo e coloco água nela. A água da mais pura. E aí, de repente, eu coloco açúcar nessa água. Está limpo? Tá. Mas a água está pura? Não. E a pureza é a essência do caráter de Cristo em nós. Isso quer dizer que a única coisa que precisa estar fixa em nós é o caráter de Cristo. Se houver alguma mistura distraindo os nossos olhos e seduzindo o nosso coração, o coração não está puro. Se tem alguma coisa concorrendo com Deus, equiparando em lugares, trabalho, dinheiro, ascensão, casa, carro, relacionamento, se alguma coisa, irmãos, está misturado no primeiro lugar com Deus, então o coração não está puro. Porque o coração puro, ele não tem misturas. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quantos querem ter um coração puro aqui? Você quer abandonar toda mistura que está contaminando a sua fé? Se você quer isso, hoje o Espírito Santo do Senhor vai tirar toda a mistura da nossa alma, daquilo que está misturando a nossa cabeça. Por isso que alguns estão perdendo a fé. Por isso que alguns estão perdendo a motivação, porque alguns estão saindo do propósito de Deus. Por isso alguns irmãos perderam a alegria, perderam a força, perderam a intensidade, estão completamente desolados, sem alegria. Por quê? Porque misturaram-se.
colocaram mistura, deixaram que o mundo, as coisas, os problemas contaminassem o coração. Mas o Senhor hoje quer limpar. E aí o salmista dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quantos querem levantar as suas mãos hoje e dizer: cria em mim, Senhor, um coração puro? Eu quero convidar você então a fazer isso. Levante a sua mão, feche os seus olhos e diga: cria em mim, Senhor, um coração puro. Por isso eu quero que você continue com os olhos fechados. Tem alguma coisa que está misturada e que está impedindo você de compreender as coisas do Senhor? Tem algo no seu coração que está misturado? Deus nessa noite quer fazer algo novo. É nessa noite que o Espírito de Deus quer ministrar. É nessa noite que o Senhor vem sondar o seu coração. Tem alguma coisa aí, algum pecado que está amarrando você, amarrando a sua vida, amarrando o seu coração. Enquanto Deus vai estar trabalhando, Ele vai estar sondando você. Tem algo que está prendendo e você não consegue enxergar as coisas do Senhor. Você não consegue ver. Coloque a mão no seu coração onde você está. E o sangue de Jesus vai te lavar, te purificar de todo pecado. Sonda-me, Senhor, e não conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me. no início, sonda-me, Senhor. Aqueles irmãos que estão com a mão no coração e querem nessa noite se arrepender, querem tirar toda a mistura do seu coração. Deus nos precisa de um coração puro. Ele quer nos usar com o coração limpo, sem nada misturado, sem nenhum medo, sem nenhuma culpa, sem nenhum sentimento que atrapalhe. Então nessa noite, em nome de Jesus, eu quero te convidar, aonde você está, com a mão no seu coração, que você fique em pé, para que você solte, para que você arranque. O diabo nessa noite, ele vai ser vencido na sua vida, querido. Ele será derrotado. As trevas, elas não brilham aonde há luz. As trevas se dissipam onde há luz de Deus. Oh, glória, receba mais. Se o Senhor está falando com você, continue adorando. Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo. Deixa o Espírito Santo te lavar nas águas do Espírito. Oh, glória! Lava! Vem limpando, oh, glória! Maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como o Espírito de Deus está limpando a sua casa. Ele está lavando você, te purificando com sangue. Receba o poder que há no nome do sangue de Jesus. Ele lava, o sangue que purifica, o sangue que remove os pecados, que cura nossa alma. Senhor, usa-me
músicos vão continuar tocando. Eu quero convidar toda a igreja a ficar em pé agora. E você que já está em pé, receba cura, receba louvor que vem do céu para honrar a sua vida. Espírito Santo, quando um homem e uma mulher é quebrantados, Deus honra essa pessoa. Quando eles são quebrantados, quando eles se esvaziam. E agora eu queria convidar toda a igreja para nós nos arrependermos, porque durante algum tempo nós não honramos o Senhor e a sua palavra. Aqueles que entenderam aquilo que Deus está querendo de nós, eu quero convidar a ficar ajoelhado por alguns segundos. E nós vamos nos arrepender. Se você tem algum problema físico, apenas coloque a mão no seu coração se você não pode se ajoelhar. Por questões físicas, você pode ficar em pé, mas eu queria que você se curvasse. E nós vamos pedir perdão ao Senhor, que Ele nos perdoe, porque muitas vezes nós não o valorizamos, muitas vezes nós o desonramos, muitas vezes durante a palavra nós temos mais atenção a outras coisas. Senhor, nós nos ajoelhamos e nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós nos arrependemos daquilo, Senhor, que muitas vezes nós fizemos e desonramos o Teu nome. Essa igreja se prostra diante de Ti e diz ao Senhor: tem misericórdia de nós, Pai. Nos muda, Senhor. Muda e transforma o caráter de cada um de nós. A postura, o padrão, a compreensão, a fé, a maneira como nós damos glória, honra e louvores. Senhor, tem misericórdia de nós e vem curar esta igreja. Nós nos ajoelhamos e te pedimos: perdoa-nos. Perdoa-nos porque nós muitas vezes fomos displicentes, não tivemos temor e nem zelo pela tua casa e pela tua palavra enquanto tu falavas conosco. Vamos ficar em pé e vamos adorar, vamos dar a Ele honra, glória. Levante as suas mãos e adore. Seja lavado nesta noite pelas águas da adoração, as águas que fluem diante de Deus. Aleluia. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Levante as suas mãos e diga como um farol, que brilha. O Senhor está nos lavando. Feche aqui, diga: eu quero. Da maneira que te agrada, de em qualquer lugar, pois abri a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos aplaudir o nome daquele que vive para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Quantos creem que nós somos lavados pelas águas do Espírito Santo nessa noite? Quantos creem que o sangue de Jesus te lavou e te purificou? Diga glória a Deus! Amém. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Nós estamos indo embora. Diga para ele: fala, meu irmão, o Senhor está abrindo seus olhos para servi-lo, para amá-lo. Glória a Deus. Revelação é ver as coisas como Deus vê.
estamos direcionando a igreja para isso. Amém?